tema realmente dessa manhã é esse: Deus é sempre presente. Deus é o Deus do passado e Ele é o Deus do futuro. E claro, é o Deus que permanece com a gente durante o nosso presente. John Lennon, um famoso aí dos anos 60, disse assim: a vida é algo que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos. Será que John Lennon tinha razão? Será que a vida vai acontecendo enquanto a gente está planejando para o futuro? Um outro escritor famoso aí de autoajuda disse assim: enquanto estamos ocupados fazendo outros planos, nossas crianças estão crescendo, as pessoas que amamos estão se mudando ou morrendo, os nossos corpos estão ficando fora de forma, nossos sonhos deixando de ser realizados. Ora, estamos aproveitando mal a vida, diz o cidadão. Será que é verdade? Será que você está no futuro, enquanto o presente está indo pelo ralo? Um outro escritor aí de autoajuda disse assim: quando nos preocupamos com o futuro, estamos pensando nos temores, tipo, não vou ter dinheiro suficiente, meus filhos vão ter dificuldades, estou ficando velho, vou ficar velho abandonado, vou morrer e deixar os que dependem de mim na minha mão. Será que você já passou por isso? E a última frase, esse de um escritor da área da psicologia, psiquiatria, não sei bem, não me lembro, faz tempo que eu li o texto. Ele diz assim: passei por coisas terríveis na minha vida, mas só algumas delas realmente aconteceram. As outras estiveram apenas nos meus pensamentos. Será que essa gente tem razão? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o antídoto para a gente não ficar preso ao passado, às derrotas do passado, e também para a gente não ficar fazendo planos ou com medo do futuro? O que a Bíblia diz que pode nos ajudar para a gente viver o momento presente, que é só o que a gente tem? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a única coisa que você tem de fato é esse milésimo de segundo que você está olhando para mim aí. O Eduardo tem toda a razão. Tomara que não aconteça, mas no instante seguinte alguém pode ter um piripaque cruzado e sair daqui para não voltar mais. Essa é a vida. Não é terrorismo espiritual, essa é a vida. Tem gente que acha que o crente diz isso para causar algum impacto, né? E forçar as pessoas a buscarem a Deus. Mas o evangelho é uma questão de vida ou morte, não tem o que fazer. Essa é a realidade. Você sabe se vai estar aqui amanhã? Ora, ainda mais depois no ano que a gente viveu aí, tem tanta gente. Quem diria, né? Quem diria que a gente não teria mais a Elisa Biasi? Você tinha pensado nessa possibilidade? Eu não. Quem diria que a gente não teria mais o seu tio, a sua mãe, o seu cunhado? Semana passada eu estive com uma família e conversando sobre esse assunto, ela disse: pois é, minha mãe se foi. Não estava na agenda dela isso. Ela não tinha planejado. Então, de fato, o evangelho é uma questão de vida ou morte. Se é Jesus Cristo quem pode dar vida eterna, você tem que tomar uma decisão. Se você quer arriscar viver aqui, esses anos que você pode ter, podem ser muitos ou poucos, tanto faz, mas eles vão terminar por uma tragédia ou pela velhice, essa é a realidade. E o fato é que a gente pode sim, no instante seguinte, não estar mais aqui, seja lá qual for a razão. A gente só tem esse instante aqui, para viver. Então, se você prestar atenção no que eu vou dizer agora, prestou, se não prestar, passou, já era. Você pode pegar o vídeo depois e ler e olhar, mas o fato é que para viver este momento, você só tem o agora. Você pode assistir o vídeo depois, mas você não vai ter as mesmas pessoas aqui ao seu redor, você não vai ter mais esse momento. Este momento aqui, enquanto ele acontece, ele se vai. É uma coisa incrível isso, horrível de se pensar, né? A gente passa muito rápido. Não volta. Não tem volta. Talvez o grande mantra, né, da vida, não sei se mantra é a palavra, mas a grande definição de tempo é que ele não volta. A grande realidade do tempo é que ele não volta. Então, diante de tudo isso, o que a Bíblia fala? Será que a Bíblia discute, né, os delírios dos filósofos sobre o tempo? Será que a Bíblia entra aí
nas definições, na metafísica do tempo, ou a Bíblia simplesmente apresenta um Deus que, se você quiser, Ele está presente todo o tempo. Então vamos ver. Isaías 44, 750 anos antes de Jesus nascer, este homem recebeu algumas revelações de Deus e ele entregou para o povo de Israel. E 3.000 anos depois, a gente pode ler Isaías e receber alguns ensinamentos, aprender alguma coisa prática, porque a Bíblia é prática, ela não é filosófica, ela não fica navegando nas ideias. Os hebreus eram muito pé no chão, muito sólidos, eles davam exemplos com coisas reais. E assim Isaías vai tentar nos mostrar que Deus é um Deus sempre presente. Isaías 44, verso 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Até aqui por enquanto. A nota tônica aqui é: eu te conheço, no verso 2, eu te conheço desde o ventre. Eu te ajudo. Não temas, ó servo meu, amado, a quem escolhi. Deus realmente é o Deus do nosso passado, e aqui é o ponto de partida. Isso é uma coisa incrível, mas Ele sabia quem você seria, Ele sabia que você estaria aqui neste momento, Ele sabia que você estaria aí na sua casa assistindo esse sermão, nesse dia, nessa hora, desde o momento em que você foi concebido. Essa é a mensagem aqui de Isaías. Ele dizia para o povo de Israel, e isso serve para a gente hoje: olha, não temas, porque eu te conheço desde o dia em que você surgiu no ventre da sua mãe. Desde que você se tornou um embrião, eu já sabia quem você seria. É claro que eu imagino, entendo que Deus sabia muito antes, né, da gente ser um embrião. Mas, como eu disse, o hebreu é muito prático, é muito sólido, é muito pé no chão, ele tem que ter referências reais. Então ele usa a concepção para dizer, ó, desde a sua concepção, eu já sabia quem você seria. E eu te escolhi, não temas, ó amado. E ele se dirige ao povo de Israel. Essa mensagem é uma mensagem para pessoas com medo. Porque, afinal de contas, ele diria, não temas, se eles não estivessem com medo. Ora, quem não está com medo hoje, né? Em dias tão sombrios que a gente está vivendo aí, e a gente não sabe realmente, né, se esse negócio vai pegar a gente ou se não vai. Meus filhos dizem assim, eu sou imune, eu ando para tudo que é lado, eu não peguei até agora, não vou pegar mais. Isso não é verdade. Eles dizem brincando, né? Porque a realidade é que a gente não sabe. Então, de certa forma, acho que todo mundo está com receio, com medo. É óbvio que se não fosse a pandemia, e você deve se lembrar de 2019, a gente também tinha medo. Medo de sair na rua, medo de ser assaltado, medo de ser morto, medo de comprar e não receber, medo de ser enganado, medo de ser traído, medo de fazer o que não deve fazer. A gente vive com medo, mas eu acho que o medo que Isaías acentua aqui, não temas, é porque Israel, como nós, insistia no pecado. Se você ler o capítulo 43, aí, a partir do verso 22, olha só: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, não me honraste com os teus sacrifícios, não te dei trabalho com ofertas de manjares, não te cansei com incenso, não me compraste por dinheiro cana aromática, né, coisas para fazer os sacrifícios, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os seus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Essa era a realidade de Israel, e eu insisto, é a nossa. Ou quem aqui não fez uma bobagem essa semana? Quem aqui não pensou que não devia? Quem aqui não escorregou? Quem aqui
permaneceu ou permanece a vida toda acima do mal, do pecado, da queda. Quem aqui poderia dizer, sou perfeito? Eu duvido muito, eu não conheci alguém perfeito ainda. E mesmo aqueles que dizem que essa gente existe, nunca me mostraram um. Não, a última geração vai ser perfeita. Você pergunta para o cara, você conhece alguém perfeito? Não. Então, tá bom, o dia que você conhecer, você me mostra. Nós temos tendência para errar, para pecar, para pisar na bola. Israel era assim. Mas Deus insistia em se aproximar através dos profetas e sempre dizer, não temas, e essa é uma ocasião delas. Não temas, porque eu te escolhi, eu te conheço desde o ventre. Eu já sabia que quem você seria. E veja a continuação aqui no verso 25 de Isaías 43. Eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus está sempre insistindo na sua grandeza, na sua misericórdia, no seu perdão, e essa é uma ocasião delas. No verso 44, ele diz, não temas, ó amado a quem escolhi. Quando a gente erra, quando a gente peca, em geral, está na nossa cultura, no nosso jeito de pensar, que Deus deve estar chateado, bravo, irritado. A gente imagina Deus, na maioria das vezes, como um ancião de cabelos brancos, sentado num trono, e Ele está ali esfregando o queixo, né, esperando uma boa ocasião para nos dar um castigo. Parece que a gente foi moldado, a nossa cultura fez a gente enxergar Deus assim, como alguém sempre à espreita de alguém para castigar. E quando a gente erra, a gente pensa, estou frito. Talvez essas coisas que estejam acontecendo na minha vida foi por causa daquele pecado da semana passada. A gente tem na mente um Deus que retribui com o mal. E Isaías está dizendo aqui, ó, vocês pecaram, me cansaram, eu enxergo o mal de vocês, mas eu apago as suas transgressões, não temas. Mas o medo de Deus pode ser terrível, pode engessar a gente, pode paralisar a gente, ou pode fazer a gente cometer tolices, né? Como procurar absolver o nosso mal, né? Resolver o nosso mal, fazendo boas coisas, compensando a Deus. Paulo aí entra dizendo que isso é tolice. A gente tem que confiar na bondade de Deus. Simples assim. No não temas, eu apago as tuas transgressões. Quando eu era menino, meu pai me ensinou a dirigir com 12 anos. Eu nem sei porque que eu dirijo tão mal hoje, se eu aprendi tão cedo. Mas meu pai me ensinou a dirigir com 12 anos num Fusca. E depois ele progrediu, comprou uma Brasília amarela. Sorte que foi antes dos tais mamonas assassinas surgirem, né? Senão ninguém aguentaria. Brasília amarela, 2 carburadores, aquele negócio não sincronizava nunca, vivia engasgando. Mas eu, como um bom adolescente, queria me mostrar para os meus amigos que moravam ali na rua, então eu tirava a Brasília amarela da garagem, lavava em frente de casa, sabe? Aí punha na garagem de novo, e as pessoas me viam. Menino, já sabia dirigir. Mas um dia, eu me distraí e não percebi que a coluna da garagem andou um pouquinho para cá. Foi um tremor de terra e eu raspei a lateral da Brasília. A seta da Brasília era uma luzinha quadradinha, assim, que ficava na lateral. Aquilo foi tudo para o espaço. E o pior é que a hora que eu entrei, eu senti que fez rec. Aí eu não sabia bem o que fazer e fui para trás e fez rec de novo. Aquele negócio foi cada vez mais afundando. Eu sei que quando eu consegui tirar o carro dali, a coisa estava feia. Aí encostei direitinho na parede e esperei meu pai chegar. Meu pai sempre foi um cara muito carinhoso, sempre gostei muito dos meus pais. E meu pai trabalhava em São Miguel Paulista, a gente morava ali em Jardim Coimbra, na zona leste de São Paulo, e todo final da tarde eu esperava meu pai chegar. Eu ouvia o barulho do portão, né? Fazia aquele portão de ferro, você fazia aquele... E eu sabia que meu pai estava chegando, ia pelo corredor da casa, dar um abraço, um beijo nele. E ele tinha um cheiro característico, né, de quem trabalhou o dia inteiro na loja ali, mas eu gostava, enfim. Mas naquele dia, a última pessoa que eu queria ver era meu pai. Eu estava com medo. Não medo dele,
porque ele era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito querida, muito incrível. Mas eu estava com medo, um receio, um mal-estar de contar para ele o que eu tinha feito. Até porque eu sabia que, duro como ele era, aquela Brasília ia ficar assim pelo resto da vida, não ia consertar nunca. E a culpa, né? E a sensação de ter causado prejuízo. Muitas vezes, quando a gente peca, pode ser que seja essa a nossa sensação em relação a Deus. Alguns têm medo, acham que Ele é o velhinho que fica no trono esfregando o queixo, querendo castigar. Outros se sentem mal porque pisaram na bola com alguém que eles gostam e se sentem mal. As duas coisas podem fazer com que você se afaste de Deus. E tem gente que chega para mim e diz assim: eu não vou tomar Santa Ceia hoje, porque essa semana eu fiz alguma coisa errada. Meu pai, a Santa Ceia é justamente para você reconectar com Deus. Mas na nossa mente a gente ofendeu quem a gente gosta, quem gosta da gente, a gente se afasta por alguma razão, e a gente deveria fazer o contrário. Por isso que Deus diz aqui, no verso 44, no capítulo 44, verso 2, não temas, eu te criei, eu te formei, eu te escolhi. Eu estou disposto a ser presente na sua vida, mesmo nesse momento em que você errou. Não temas. Essa é uma lição que a gente tem que aprender. É difícil, mais para uns do que para outros, mas a gente tem que aprender. Não tenha medo de Deus e não tenha receio de se aproximar dele se você acha que o ofendeu e você gosta dele. Ele está esperando, está dizendo: não temas. Ele quer restaurar o relacionamento, ele não desiste da gente. E isso fica claro aqui a partir do verso 3, olha só, capítulo 44, verso 3: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Até aqui, a primeira metade do verso 3. Água no Antigo Testamento é símbolo de vida. Hoje, a gente não vive sem água, né? Você deve se lembrar da crise hídrica que São Paulo passou aí há alguns anos, 4, 5 anos, sei lá. E sem água a gente não fica, estava todo mundo com muito medo. A água é vida, desde escovar os dentes até sobreviver mesmo. Você fica um tempão sem comer, mas sem beber água, acho que com uma semana aí você morre. Sei lá quanto é o tempo, mas há pouco tempo você morre sem água nenhuma. A água é vida, sempre foi, e a Bíblia usa isso. Então, aqui, Deus, ele faz, como eu disse, o hebreu é muito prático, muito concreto. Espírito Santo, como é que eu vou entender? Água. A água é fundamental para a sua vida. Então, eu derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre as terras secas. Você vai ver aqui, ao continuar lendo, que ele está falando do Espírito Santo. Não temas, porque se você tem sede de restaurar o nosso relacionamento, se você pisou na bola, mas tem sede de mim, eu envio água sobre você, torrentes sobre a terra seca. Eu não desisti de você. É só você querer. Jesus usa essa figura no Novo Testamento. Ele diz assim: aquele que tem sede, venha. Para a mulher no poço, se você está preocupada com essa água aqui, nada disso. Se você soubesse quem é que te pede um copo d'água, você me pediria, e eu te daria o quê? Água viva. A água está na Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Vida, restauração. E aqui Isaías diz: não temas, você pecou, pisou na bola? Então, se você estiver sedento de mim, eu envio torrentes de água sobre você. E não só agora, não só eu conheço você como Deus do passado, eu conheço você desde o dia em que você nasceu, como agora eu te envio torrentes de água sobre o sedento, mas também o seu futuro, eu cuido dele. E aqui na segunda metade do verso 3, isso fica mais claro. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes.
Além de ser o Deus do passado, o Deus que te envia água agora, se você está sedento ou sedenta, eu sou o Deus dos seus descendentes. Coisa concreta, o que ele está dizendo? Que eu estou presente na sua vida, não só no passado, não só no presente, mas eu estou no futuro. Você está com medo do futuro? Eu já estou lá. Eu sou o Deus daqueles que virão, seus filhos e netos. Se você estiver sedento de água da vida, eu envio torrentes, não só sobre você, como sobre os seus descendentes, ao longo da sua vida, no seu futuro. Está preocupado com o futuro? Está preocupada com amanhã? Eu já estou lá. E tem mais, no verso 4 ele diz assim: esses descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. A erva do campo, na Bíblia, por exemplo, no Salmo 23, Davi diz o quê? Faz-me repousar em pastos verdejantes. A erva do campo é repouso, é tranquilidade, não é a aridez do deserto, é frescor, é conforto. Seus descendentes serão como a erva do campo, a erva que dá vida para a criação, o boi se alimenta dela. Eles eram uma comunidade agropastoril, então animais comiam a erva, se reproduziam. Esse era sinônimo de riqueza, prosperidade, de conforto, de paz, de tranquilidade financeira. Então a erva do campo aqui é um sinônimo de que seus filhos vão ser bênção para o mundo. E não só isso, eles serão como, no verso 4, como salgueiros junto às correntes das águas. Salgueiro era uma plantinha que só nascia perto de água. Se você está caminhando no deserto, quase morrendo de sede, e vê um salgueiro, o que você entende? Tem água. O salgueiro sinalizava um momento em que você podia salvar a sua vida, um momento de descanso, de frescor, de renovação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu sou o Deus que vai acompanhar você e seus filhos, seus netos. Essa gente será uma bênção para o mundo. Se você hoje estiver sedento do meu espírito, eu envio sobre você e sobre aqueles que virão. Aí você pode pensar: puxa vida, mas eu fiz tudo o que podia e meus filhos não são exatamente o que eu sonhei. Verso 5 aqui diz, olha, um dirá, falando dos seus descendentes, um dirá, eu sou do Senhor, e outro chamará do nome de Jacó, outro ainda escreverá na mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel, ou seja, seus filhos vão ser povo de Deus. E aí você pensa, eu fiz tudo o que podia, e meus filhos não são o que eu sonhei, não tem tanto interesse na igreja, que deu errado. E vou dizer para você que tem filho pequeno, pode acontecer com você, viu? Não se iluda. Bom, vou te contar uma história para tentar te dizer como eu entendo esse assunto. A história do Edson. O Edson não está assistindo a gente hoje, eu sei disso. Enfim, você vai entender por que eu sei. O Edson, desde pequeno, apesar de ter nascido numa família cristã, os pais eram líderes da igreja que eles frequentavam. Mas o Edson sempre teve assim um receio, uma coisa estranha com a religião. Quando a mãe dizia, olha, presta atenção no que o pastor está dizendo, ele fingia que estava dormindo. Já viu criança assim? Presta atenção nisso. E inventava uma desculpa, dava um jeito de fugir. O Edson nunca teve uma inclinação para as coisas religiosas, embora a mãe e o pai fossem muito cuidadosos com isso, insistissem e tal, ensina e vai, e ora e faz. Bom, para encurtar a história, aos 44 anos, o Edson tinha suspeitas grandes sobre os negócios que ele fazia, os prazeres que ele gostava, enfim. Nunca saiu da igreja, mas disse que o faria. Uma vez escreveu para sua mãe, dizendo, eu acho que vou sair da igreja, eu não tenho inclinação para as coisas da fé. E nos negócios e na vida pessoal, ele não correspondia àquilo que os pais ensinaram. Depois que ele fez 44 anos, a mãe dele teve um sonho. Diziam que ela era meio fanática, meio loucona, assim, meio exagerada. Alguns diziam, E ela sonhou com ele, um sonho em que ele estava numa praia e se afogava, embora eles tentassem o salvar. E ela escreveu para ele e contou o sonho.
Depois de um tempo, ele começou diz ele que um momento lá que ele começou a ir à igreja. E num sermão que ele disse que era bem chato, alguma coisa despertou a mente dele. Você pode ver que às vezes até um sermão chato, vale a pena a gente assistir até o final, né? E num sermão que ele considerou chato, alguma coisa fez ele pensar em Jesus como Salvador, e aquilo foi crescendo. Para encurtar a história, o Edson, cujo primeiro nome é James e o último é White, sim, ele é filho de ninguém, nada mais, nada menos que Ellen White. Ele se tornou um missionário junto aos negros no sul dos Estados Unidos. Se tornou erva verde, salgueiro, bênção para o mundo, mas até os seus 44, 45, ele não queria saber desse negócio. Então não desista do filho, da filha que parecem não corresponder às suas expectativas. Talvez a maioria não imaginasse que a grande Ellen White quase fracassou, e muitas vezes, na experiência dela, ela diz que ficava agoniada, passava noites em claro pensando nos erros que ela tinha cometido ao educar o James Edson, que ainda influenciava o Willie, que era o mais novo, e o medo do Willie também debandar. É que a gente supervaloriza os profetas, a gente não acha que eles eram pessoas de carne e osso, a gente acha que eles estavam num patamar acima, flutuando no gelo seco. Os profetas eram gente como nós, eles só tinham um dom, que era receber a mensagem e transmitir para o povo, mas eles tinham as mesmas dificuldades e lutas que a gente. Então eu aprendi duas coisas dessa história. Primeiro, a decisão sempre será das pessoas, inclusive dos seus filhos. Você não pode decidir por eles. Você pode fazer o que você quiser, o melhor que você puder, a decisão sempre será deles. E eles podem escolher não ser erva, salgueiro e bênção para o mundo. Eles têm esse direito, embora a gente não gostaria que fosse assim. Mas eles podem escolher. Isso chama livre-arbítrio. Por outro lado, eu também aprendi que se você for sedento, sedenta do Espírito Santo e pedir torrentes de água para você, para a sua vida e para os seus filhos, é possível que mesmo que um dia eles se afastem de Deus, Deus os resgate, porque Deus não abandona você nem os seus descendentes. Ele é o Deus do passado, sabe o dia que você nasceu, e é o Deus do futuro, que vai estar insistindo com a sua prole até o dia em que eles disserem, não quero nada contigo. Enquanto eles não tomarem essa decisão, Deus vai estar na sua vida e na vida da sua família. É assim que eu entendi o texto de Isaías. É o seu privilégio insistir na companhia desse Deus sempre presente e esperar pelo melhor. E ele termina a mensagem dizendo assim, no verso 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Essa aqui é a assinatura da mensagem, né? Olha que interessante. Essas coisas aqui que eu entreguei para você hoje, Isaías, quando entregou para o povo, disse assim, isso não sou eu que estou inventando, disse Isaías, não sou eu que estou dizendo. Assim diz quem? O Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. É Ele quem está dizendo, não sou eu, diz Isaías. E ele usa 3 figuras aqui interessantes. Bom, 4. O Senhor, na sua Bíblia, aí deve estar em letras maiúsculas, né? Dependendo da tradução. Esse aqui é Yahweh. É Jeová, né, que dizem por aí, é o tetragrama hebraico. Ninguém sabe exatamente que nome era esse, mas os judeus, ao escreverem esse nome, eles trocavam de pena. Esse nome é sagrado, é o nome de Deus. Ninguém sabe, são 4 letras, YHWH. Ninguém sabe quais são as vogais. Aí um dia lá um tradutor entendeu que para a gente conseguir falar o nome, vamos pôr as vogais de Adonai, que é Senhor também. Aí virou Yahweh, ou Jeová. Mas, de verdade, ninguém sabe como é o nome de Deus. São 4 letras.
E para o nosso azar são 4 consoantes. Então eles trocavam a pena, pegavam uma pena de ouro, diz a tradição, e escrevia YHWH, Senhor. O inefável, inescrutável, a gente não tem ideia. Eu fico arrepiado quando alguém inventa de dizer, Deus pensa isso, Deus sente aquilo. Gente, como é que a gente pode se atrever a dizer o que vai no interior da mente divina, um ser absolutamente inalcançável? O que nós podemos saber é o que Ele revelou aqui, e mesmo assim, falar da natureza de Deus, o silêncio é ouro, diz aquela senhora White. Quando você se atrever a falar da natureza de Deus, ficar quieto é melhor do que falar, diz ela. Então esse aqui é o grande, não há nada acima dele, o Criador, que com uma palavra faz as coisas surgirem, acontecerem, criou o universo. O rei de Israel, rei era um homem muito poderoso, e eu estou relendo 1 Samuel, e ali cheguei no capítulo 8, onde o povo pede um rei, e Samuel diz, Senhor, estão pedindo um rei. E aí Deus diz assim, tá bom, fala lá para eles que é o seguinte, o rei vai querer os filhos deles para fazer parte do exército, as mulheres para fazer parte da padaria, para ser suas concubinas, vai encher o reino de cavalos, vai pegar a 10ª parte da sua vinha. O rei vai ser complicado, mas se eles querem eu dou. Rei era o todo-poderoso, o rei dizia, acontecia, acabou. Então ele usa essa figura aqui para assinar essa mensagem. Aqui diz o Senhor, grande, o rei todo-poderoso. Ele fala, é lei, não tem conversa. Se ele quer sua esposa, pega. Se ele quer seu marido, pega. Se ele quer seus filhos, pega. Se ele quer sua propriedade, ele pega. Pronto, e acabou. Esse é o rei. E interessante é que o rei de Israel aqui, que assina essa mensagem, uma coisa que me vem à mente é a seguinte: rei todo-poderoso como é Yahvé, tem tudo que quer e que deseja. Mas se ele não tem você, pecador, ele não tem nada. Talvez por isso Jesus veio passar o que passou como ser humano, morrer como morreu, para você poder ter vida eterna. Já parou para pensar nisso? Para que ele quer você? Para que ele quer a mim? Gente que é poeira. Mas ele quer. Então ele diz, não temas, e se você estiver sedento, eu vou fazer parte da sua vida. O Rei Todo-Poderoso, seu Redentor. Redenção é comprar alguém para dar liberdade. Por exemplo, um escravo. Como é que eu faço a redenção de um escravo? Eu vou lá, pago para o dono dele e liberto ele. Isso é redenção. Se você pisasse na bola, não amarrasse o seu boi e ele matasse uma criança, você tinha que pagar com a vida. Redenção, eu vou lá, pago um valor e salvo a sua vida. É dessa figura das leis civis do Antigo Testamento que surgiu a ideia de redenção no Novo Testamento. Paga para resgatar. E aqui ele usa essa ideia, eu sou o seu Redentor. O Senhor, o grande, o Rei, mas também o seu Redentor. Isso aqui é uma antecipação da cruz, hein? Eu te dou o Espírito, você permanente na sua vida, porque eu sou o seu Redentor. Isso nas páginas do Antigo Testamento. Enfim, o Senhor dos Exércitos, aquele que protege a sua gente. É esse quem diz no final do verso 6, eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Olha que interessante, eu te conheço desde o dia em que você nasceu. Não temas. Eu derramarei água sobre o sedento, sobre a sua posteridade até o fim dos dias, porque eu sou o primeiro e sou o último. Não há ninguém, nenhum Deus, nenhuma posse terrena,
nenhuma vantagem neste mundo, neste universo, seja na terra ou fora dela, não há nada que se compare a esse. Ele diz: além de mim não há outro Deus, não há outro ser, não há outra pessoa, não há outra entidade, não há outro bem material que te acompanhe desde o dia em que você foi concebido, até os seus últimos dias, até os dias da sua posteridade, dos seus filhos, netos, bisnetos. E se Jesus só voltar aqui na 18ª geração sua, ele vai estar ali e você não vai ser esquecido. Quando ele voltar, você ressurge do pó da terra. Não tem outro. E Deus é insistente no Antigo Testamento em dizer isso. E Jesus também disse quando ele veio: a ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era exclusivista. Ou ele era maluco, ou ele era Deus de verdade. Não tem outra opção. Porque ele deixou bem claro que não há outra pessoa nesse universo por quem você pode apostar, ou em quem você pode apostar a sua vida. Amém. E ele hoje diz para você: não temas. Pecou, errou, pisou na bola, mas está sedento de resgatar esse relacionamento, faça isso hoje, não espera para amanhã, não espera para sair da igreja, faz agora, enquanto a gente ouve a linda voz da Cíntia. Reata com Deus, para que você vai esperar? Errou, pecou, comece de novo, ouve o não temas. E enquanto ela vem aqui, eu vou te pedir para prestar atenção em uma última coisa, para que enquanto você ouve a canção, você possa fazer esse exercício que eu vou te recomendar. Isso é lição de casa, mas é para fazer agora. Capítulo 44, versos 1 e 2. Você vai pôr aí o seu nome, onde está escrito Israel ou Jacó. Fica assim, ó. Eu vou pôr o nome de quem? O meu, tá bom. Agora, pois, ouve, Denis, servo meu, Denis a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre, que te ajuda, Denis. Não temas, ó Denis, servo meu, amado a quem escolhi. Põe aí o seu nome. Enquanto ela canta, refaz a sua relação com o único Deus que pode te dar a vida eterna e acompanhar a sua vida até o fim do último descendente que possa existir da sua linhagem. Que Deus te abençoe. Nestes dias cheios de confusão, nessas noites de tristezas e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Deus ouviu seu clamor e o resgate, por Jesus pago foi ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Ouvido surgir, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura
comigo? Nosso Deus, nossa gratidão pelo resgate que o Senhor pagou por nós, porque pagou pelos nossos erros. Nós queremos agora sentir paz, certeza de que fomos perdoados, que podemos sair daqui na tranquilidade de que o Senhor está ao nosso lado. Queremos o Espírito Santo, que Ele venha como torrentes sobre nosso seco coração. Queremos que o Espírito seja estendido aos nossos filhos, aqueles que têm netos, talvez até bisnetos. Que o Senhor restaure o relacionamento nossos descendentes contigo, se esses foram quebrados. Que o Senhor mantenha firmes aqueles que estão ao teu lado. Que a gente possa, no dia da vinda de Jesus, ter certeza de que o Senhor foi um Deus sempre presente. Nós queremos estar prontos. Queremos não temer, queremos Te amar, por isso viemos aqui hoje. Nos dá essas bênçãos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, queremos sair daqui felizes, como disse a canção, em nome de Jesus, amém.